Reenquadrado de Umineko When They Cry, episódio 1, A Lenda da Bruxa Dourada. Muito bem, estamos aqui começando mais uma temporada do Reenquadrado, nosso podcast de leitura de mangás aqui, que a gente lê um mangá de forma gradual, começando a 19ª temporada. Cala a boca, para de falar essas coisas. Não é possível. Toda vez. Nem tem 19 mangás no mundo. Muito bem, eu sou o Estranho, estou aqui acompanhado desta casa bonita com o Iso, o Luke, o Tojo e o Judeu Ateu. Sempre emocionante começar mais um Reenquadrado, principalmente um comprido como esse, né? A gente vai longe. Não sei se são tantos programas, eu sei que são 5 programas, é isso? 5 programas. 5 programas, Quase meio ano lendo mangá. Mas quase toda temporada essa é a média, nesse né? comprimento, é a média ali, 4 a 5. É que fazia tempo que a gente tava abaixo de 4, então por isso que a gente não lembrava. Bassara foram 7. O recorde ainda é Hunter x Hunter, que teve 8. Pois é. A gente ainda não bateu esse recorde. Mas quem tá chegando aqui tá meio perdido, não tem muito segredo. O Reenquadrado a gente vai lendo o mangá de forma gradual, normalmente de 4 em 4 volumes. Aqui em específico, no caso de Umineko, a gente vai tentar ler por episódio. Já a gente explica o Umineko, pra quem não conhece, tá pegando esse comecinho pra decidir se vai ler ou não. Mas a gente vai ler o que é equivalente ao episódio 1, que são mais 4 volumes no original japonês, 2 volumes no que foi lançado nos Estados Unidos, e tudo isso fecha esse primeiro arco, que é o episódio 1. Mas antes de começar, Judeu, nós temos um Apoia-se, correto? Correto, apoia.se/ao quadrado. Se quiser, você pode apoiar a gente ali com qualquer valor, é muito bem-vindo. Você tem 19 temporadas de Reenquadrado aí pra escutar. Se você se sente agradecido, a gente se sente agradecido com qualquer apoio. E apoiando com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: César Paulani Fadi, Vegetal Triste, Matheus Burozaki, Pedro Oliveira e Marcos Dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, então. Umineko When They Cry. Toda temporada de Reenquadrado normalmente tem um patrocinador, tem um lobista que trouxe essa ideia inicialmente e trabalhou por isso. Luke, esse é um lobby seu. Eu quero entender, por que a gente tá falando de Umineko When They Cry? Bom, primeiro, eu não vou mentir, o motivo principal é porque é uma das minhas coisas favoritas e eu acho que seria muito divertido falar. E eu pensei só que eu acho que é uma das histórias mais adequadas para o formato do Reenquadrado que eu consigo imaginar, em vários aspectos. Primeiro que ela é uma história episódica dividida em 8 partes, mas dentro dessa divisão em 8 partes ela tem uma primeira metade e uma segunda metade muito bem definida. A primeira tem 4. Obviamente 4 é metade de 8, mas eu quero dizer que elas formam uma unidade, as 4 primeiras partes. Então, ela a gente vai muito... terminar essa temporada meio conclusivo de alguma forma. Isso, exatamente. Tá. E é isso, justamente, você vai ter a introdução a essa obra extremamente renomada criticamente e que também é extremamente longa, então ninguém aqui ia consumir por conta própria, especialmente por ser uma visual novel originalmente, ainda tem, a gente tá lendo em mangá para ter esse acesso. E, justamente, esse combo. É uma história que muito dividida em partes, então ela funciona muito bem para o sistema de programas e funciona muito bem para introduzir pessoas a um negócio que elas talvez não fossem encontrar naturalmente, assim, que não fosse, porra, esse negócio aqui é gigante, né? Vamos precisar de alguma coisa para motivar. E é uma história extremamente discutível. É uma história feita para ser debatida conforme ela foi saindo. Ela foi lançada episodicamente, apesar de é uma visual novel que foi lançada originalmente em episódios. Ela saiu uma a cada 6 meses, mais ou menos. O processo de discutir, saiu um episódio e discutir esse episódio, foi o processo de produção original da série. Mesmo ela não foi lançada de tudo de uma vez. Então acho que a gente vai estar simulando, de certa forma, como foi para as pessoas que jogaram originalmente a visual novel lá em 2007. Ok, vamos nos transportar para 2007. Eu queria muito que as pessoas consumissem o Umineko, eu gosto muito. Ok, esse com certeza é um nome que eu, que não tô no mundo do visual novel, já tinha ouvido falar, mas não estava necessariamente no meu radar de leituras futuras. Foi o Iso leu, né? Estou lendo, tecnicamente. Você está em andamento, tá lendo numa velocidade própria. Sim, eu tô há pelo menos o ano inteiro na parte 7, porque eu sou muito lento com o Umineko, porque eu não gosto muito de ler a visual novel, eu gosto só de pensar o que eu já li, é tipo tomar injeção.
Eu gosto do benefício da injeção no meu corpo, mas eu odeio estar lá no hospital com o enfermeiro limpando o meu braço. Sim, tá. E Tojo, você já tinha lido? Não lido, eu assisti um anime há muito tempo atrás, mas é uma obra que tá sempre circulando, assim, o meu imaginário, né? As coisas que eu consumo sempre, e com as pessoas que eu converso, de alguma forma, sempre acabam em um mineco as coisas. O Mineco tem uma cara meio Tojo mesmo. Né? E recentemente eu estou muito Ryukishizado com isso é Silent Hill importante F, também. então... Aí. O escritor de O Mineko, né, o criador, é também o escritor de Silent Hill F, o jogo novo da franquia Silent Hill que saiu esse mês, então a gente tá sendo bem timely com a produção desse podcast, né? O cara tá em voga. Mas, acima de tudo, ele também é o escritor de Higurashi no Naku Korini, que é um anime de terror que foi bem conhecido, né? Acho que muita gente ouviu falar quando saiu. Higurashi When They Cry uma também, história... né? O nome... Higurashi When They Cry. Virou a franquia dele. O nome em inglês. Existem relações, mas nada que importa. Tem Ciconia também, né? É Ciconia When They Cry o nome. O Muita gente chorando. O Judeu, você também tá vindo aqui pela primeira vez, eu supondo, né? Sim, eu também tenho conhecimento osmótico de, sei lá, eu sei que a Beatriz, grande vilã das light novels, eu sei, tem essa informação só, mas eu não sabia nada além desse bem osmóticos de um Mineko. Eu não sabia, inclusive, que era uma história de detetive, eu não tinha a mínima ideia, não, eu achava que era bem mais... Tem um pouco do que a gente leu até agora, mas eu achava que era muito mais terror e suspense psicológico. Tem um pouco, mas é bem mais detetive do que eu achei que ia ser. Então, também eu realmente não tinha muita informação, não. Sim, e eu acho que esse até vai ser... Eu acho que eu entendi a sua provocação, Luke, mas eu acho que ele tem também tem um probleminha de estamos falando aqui, Mineko, porque, em parte, com alguém que já leu, porque para todos os efeitos, ele é uma história de mistério, ficção policial, clássica. Eu fiquei com o Iso quando a gente tava... A minha participação nesse programa vai ser muito estranha. Eu acho que talvez eu tente não falar muito, porque é quase impossível falar de um Mineko sabendo a história sem acabar guiando vocês de alguma forma em relação às opiniões de vocês. Que é o que eu pensei, exatamente. Porque era uma histórias policiais, por padrão, meio que você tá lendo pra ver o final. É isso, né? Você lê pra você saber como vai fechar essa apoteose aqui, né? Qual é a resposta pra este mistério. E enquanto eu li, eu achava que eu ia terminar esse episódio com o final da resposta do mistério, os próximos episódios seriam outros mistérios. Mas não é o caso aqui, né? A gente tá terminando um primeiro episódio com uma conclusão que a gente vai discutir o que significa, mas não resolveu nada. Então temos esse empecilho de tentar falar sem envolver, sei lá, o futuro. Eu acho que dá pra falar assim, Luke. Você tá se menosprezando. Eu tô jogando o Mineko tem 3 anos e eu falo com o Luke sobre. E a minha intenção com o Luke é sempre. Eu falo, essa cena me deixou intrigado, ele me responde com emoji de sorriso. Eu falo, essa cena é uma contradição, ele me responde com emoji de sorriso. Eu falo, eu não entendi essa cena, ele responde com emoji de sorriso e ele não fala nada. Você tá precisando de um emoji de sorriso vocal aqui, Luke. Toda vez você quer falar alguma coisa e não pode, você pode falar. Mas, obviamente, existem muitas coisas que quando a gente tá discutindo personagens, pacing, atmosfera, essas coisas eu posso comentar. É só que essa coisa dá pra é difícil porque eu não tenho como voltar pra minha experiência de, eu não sei pra onde essa história vai. Eu quis começar com isso justamente pra caso, eu espero que vão ter outras pessoas lendo junto com a gente pela primeira vez, ou com algumas pessoas como eu aqui. Então, pra ficarem tranquilos que a gente não vai pisar pra fora dos episódios. Essa é uma dificuldade, mas que a gente vai trabalhar em cima dela. Tinha um cara que trabalhava comigo, Luke, que sempre que ele não tinha um comentário relevante, ele sempre falava assim, é mesmo, é isso. É mesmo. Tem que ser um espaço, é mesmo. Então, tá ótimo. Esse é o comentário pra ser feito quando você não souber o que falar. Esse é o seu emoji sonoro aqui. Sim. O Luke tá aqui pra fazer react presencial. Exatamente. Então, essa é a minha função. Beleza. Eu não tenho experiência com o Mineko, mas eu li muito Agatha Christie. Eu sou muito fã da Agatha Christie. E você já consegue ver que é muito diretamente inspirado, então, né? Sim, com certeza. Ele é uma estrutura formulaica porque é formulaico esse tipo de história é sala fechada, é uma
uma morte que não tinha como ninguém ter entrado pra matar aquela pessoa. É quase inumana esse acontecimento. Tem histórias da Agatha Christie, tem histórias do Sherlock Holmes que vão nesse lado de só pode ser o sobrenatural. Então, não é novidade que o Mineko tá fazendo isso. O que talvez seja novidade é o quanto de suspense ele segura em cima disso, né? O quanto ele coloca à frente essa discussão. É claro, porque se tem alguma... Se dá pra comentar de mistérios não sendo revelados, alguma coisa assim, dá pra comentar, sei lá, do feeling do mangá. E pra mim, ele abre querendo que eu odeie esse mangá. Eu vou falar isso, pelo menos. O comecinho foi difícil. Ok, a gente leu muito mangá antigo na história do Reenquadrado e poucos dataram tão mal quanto o começo de o Mineko. Horrível. É péssimo. Precisou morrer alguém ali pro cara parar de falar de peito. Basicamente. 2000 é a coisa mais 2007 mesmo que eu já li na minha vida, esse começo de um Mineko. Incrível. Incrível. O que pra mim foi um problema, porque o protagonista, mais ou menos, aqui é o Battler, né? Esse eu não sei se esse é o nome oficial pra todas as traduções, mas é o nome que... É o nome japonês. O nome dele é Batora em japonês. Perfeito. O lutador. Perfeito. Ele é o protagonista. Então, não é uma boa forma da gente gostar desse personagem logo de cara. Eu demorei um pouco pra gostar dele. Ele precisou morrer. É exatamente isso. Precisou morrer gente pra eu falar, não, ok, esse cara pode dar alguma coisa pra história que ele não estava dando até aqui. Mas não só ele. Que grupinho difícil de gostar, hein? O que você tá se referindo, estranho, tem nome. Chama Aristocrata. Exatamente. Também. Aristocrata e criança demônio. Eu odeio criança demônio. Nossa. Aqui nessa jornada, né, nesse podcast, devo dizer que eu estarei do lado do judeu e a Maria apanhou foi pouco. Nossa, mano. Não, isso. Com toda essa... Eu sou contra violência contra a criança. Eu não gosto daquele primeiro tapa que a Rosa deu na Maria. Sim, aquele lá foi desnecessário. Você viu o ponto em que tava absurdo o quanto ela não tava apanhando. Quando o Butler começou a dar um soquinho na cabeça dela, é isso mesmo. Dá um soco toda vez que ela fala errado. Né? Tem que aprender mesmo. Eu tava sendo mais extremista. Eu tava pensando, o que tá impedindo eles de matar essa menina nessa altura? Tipo, já tá na bosta. Eles iam chegar lá. Eu acho que eles iam chegar lá, eventualmente. Eles estavam se aproximando disso. O problema é que a Rosa bateu na Maria pelos motivos errados. Talvez ela ter batido pelos motivos errados fez surgirem os motivos certos pra bater nela. Nossa, porque realmente é um grupinho muito realmente aristocrata, essa família de gente rica, todo mundo meio detestável. Pode ser uma boa característica, né? Pode ser uma boa característica pra história. Eu tô tentando ver quais ângulos a gente fala sobre essa história. A gente pode começar cronologicamente. A gente começa... demora pra morrer alguém. Sim. A gente começa com uma longuíssima introdução a todo mundo. Que é muito maior na visão novel, só pra constar. O mangá deu um streamline, tipo, imenso, assim, no começo. Acho que é uma das coisas que mais muda. Nossa, eu tô muito feliz que eu não aceitei ler a visual novel, então. Porque, nossa, como falam, como todo mundo... Porque eu acho que esse é um ângulo que eu quero falar. Eu li muito Agatha Christie, é isso. Todos esses programas vão se basear nisso. Eu li muito Agatha Christie, era a minha paixão de adolescente, lia tudo que era possível dela. É como se eu estivesse lendo um rip-off de Agatha Christie. Especificamente, não sobrou nenhum aqui, né? O Iso que leu também. Eu li também. Você leu também? É isso, nem não sobrou nenhum. Todo mundo numa ilha, todo mundo tá morrendo, quem que tá causando a morte? É isso. Isso. E aí eu sinto que é meio como se eu estivesse lendo uma Agatha Christie, só que o Poirot tá tentando explicar a história todo o tempo. Normalmente, quando o Poirot, detetive da Agatha Christie, ele vai explicar o caso, ele explica lá no final. Ele vai levando a história e lá no final ele fala sobre. Parece que tem muitas etapas de pessoas explicando o que estão acontecendo. Tipo, toda hora tem que parar pra... não, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas eu tô pensando bem e talvez não seja isso, talvez não seja aquilo. Então eu achei o ritmo bem cansativo. Mas nesse sentido, o que eu acho que é legal dessa parte é que eu li muitas histórias de mistério, eu li especificamente também li muitas visual novels de mistério, ou pseudo-visual novels, e eu acho que uma coisa que o Mineko faz que eu gosto, que várias vezes histórias não fazem, é os personagens estarem dedicados a entender a situação que eles estão passando, sabe?
Eles estão, de fato, debatendo, tentando, fazendo argumentos e só, tipo, não aceitando como, é isso mesmo e é isso aí, vamos só seguir como se tivesse tudo normal. Estão discutindo e criando teorias e tentando formular o que eles vão fazer, sabe? Entrando em um drama interpessoal em relação às opiniões de cada um ali. Eu acho que esse é um detalhe que o mangá faz muito bem, assim, de eu acho que a situação de verdade, como eles reagindo com naturalidade a um evento não natural. Assim. Os embates são bons. Eu acho que o problema é os monólogos internos ali de será que é? Será que não? Mas eu vou virar o tabuleiro, mas eu virei o suficiente? Virei pouco? Virei o bastante? Quem é o outro lado? Será que é uma bruxa? Será que não é? Todas as minhas viradas foram inúteis. Eu não fiz tipo, cala a boca, Butler. Inclusive, eu gosto de como a gente tem essa linha de pensamento em tempo real, tipo, a gente vê os personagens confusos e discutindo se é aquilo ou se não é. Eu não gosto do quão recorrente é a frase eu preciso virar o tabuleiro de xadrez. Não. É muito... calma, é uma boa catchphrase, mas parece que ele não sabe usar a catchphrase. Sim, ele usa cada, tipo, 5 páginas numa parte. Depois melhora. Tipo, lá pro final, que ele tá completamente maluco e desesperado, tipo, ele passa a usar um pouco menos isso. Mas no começo, pelo amor de Deus. É que a catchphrase foi criada pela Kiri, que usa ela no contexto certo. O Better é um adolescente. Ele tá tentando usar ela o tempo todo e ver quando você cola. Você aprendeu uma coisa que parece que faz sentido, aí você quer usar ela em todo o contexto. O Butler é a gente nos primeiros podcasts do Mangá ao Quadrado, usando os termos que a gente aprendeu. Tipo, é isso aí, aprendemos esse termo aí agora. Inclusive, de toda essa galera aí, acho que a Kiri é a menos desgostável no começo. Depois o pessoal te conquista no carisma, mas nessas primeiras impressões a Kiri é a mais de boa. Ela é a única que eu fiquei triste de ter morrido. Eu com certeza, quanto mais eu tô lendo, mais eu tô gostando. Até desse aspecto aí que você comentou, Luke, dessa abordagem deles tentarem toda hora entender o que caralho está rolando. Mas eu vou falar que, se a gente tá comentando do começo, é tudo muito não natural, inclusive. Tipo, é muito plástico essa introdução desse mangá pra mim. Então a gente comenta que demorou um volume e meio pra alguém morrer. E quando morreu, eu achei a reação de quase todo mundo não natural. A galera partiu pro, beleza, a gente tá num mangá de detetive, de uma hora pra outra. Tipo, de uma hora pra outra, tava todo mundo, ok, né, legal, mangá de detetive, tamo aqui. Tipo, foi meio que uma situação, tipo, caralho, a gente tava realmente, a última madrugada, a gente tava discutindo e gritando sobre o que ia acontecer com a herança. Faz sentido que alguém tenha morrido nessa porra. 6 pessoas morreram, os pais dele, inclusive. E ele não teve uma reação digna, eu achei. Eu acho que o judeu não tá errado, mas apesar disso, a escrotice, que é tudo que a Maria fala, quebra um pouco essa lógica. Talvez. Que aí ela vem e fala, não, vocês têm que ver, isso é só uma bruxa, tá tudo certo, a gente tá no mangá de bruxa, e alguém explode. Não, caralho, não mangá isso, minha mãe morreu, a gente tá puto. Isso é vida... E a Maria puxa esse tipo de reação. Acho que toda cena que ela abre a boca. Eu pessoalmente, eu gosto. Isso, na verdade, eu acho que é uma das coisas que o pacing lento da Visual Novel faz até uma vantagem. Raro que isso é uma vantagem. Mas ter um volume e meio de só nada, tudo de boa, os personagens vivendo a vida deles. Aí, na verdade, tem uma discussão muito séria sobre a herança e que a gente vê essa outra faceta imediata dos pais e tal. Antes da morte acontecer, dá um impacto maior do que seria se não fosse assim. Se a gente não tivesse esse tempo de estabelecendo o normal para esses personagens. Sim, ele meio que estabelece esse clima de há um impostor dentre nós 18. Algum de nós 18 é o assassino muito bom pros personagens que estão ali dentro. Toda essa introdução, essa discussão e todo mundo ali falando o que eles representam pra família e qual é o papel deles ali, o que eles querem com a herança e tudo mais, o porquê eles estão sendo escrotos, o porquê eles querem o dinheiro, funciona muito bem nesse primeiro um volume e meio antes de acontecer a morte, pra estabelecer esse clima de tipo, tá,
todo mundo aqui meio que tem um motivo pra fazer o que tá fazendo. Eu acho que esse começo, eu não tenho um problema com o ritmo desse começo. Eu concordo com o Judeu que a virada pro mangá de mistério, eu acho que foi, novamente, inspirado em Agatha Christie, quando a gente pensa no Sobrou Nenhum, por exemplo. Quando morre uma pessoa, é meio que naquela, pô, morreu uma pessoa, né? O que aconteceu aqui? Por que será que essa pessoa morreu? Será que alguém matou? Será que foi alguma coisa estranha? Aí quando morre a segunda, todo mundo, não, calma lá, né? Tá ficando estranho. Aqui morreu 6 de uma vez, todo mundo, nossa, que loucura, né? Morreu 6 pessoas. Então, tipo, não teve o impacto de 6 mortes de uma hora pra outra, sabe? Acho que foi exatamente isso o problema. Acho que 6 de uma vez é um pouquinho. E ter 6 me incomodou mais, principalmente porque é um número muito específico, muito especificamente citado no primeiro verso, que todo mundo soube. Sim. E aí, quando chegou lá na frente, alguém falou: ah, é o poema. Eu falei: porra, não, vocês não tinham notado. Eu acho que essa Não a é principal possível. coisa que. Eu acho que o Mineko é muito bom, no geral, em fazer os personagens seguirem um raciocínio lógico rápido, assim. E essa exceção, claramente, considerando todo o resto da história e as deduções que eles fazem, eles tinham que ter percebido a relação com o Epitáfio muito antes. Porra, mano. É tão assim que eu achava que eles estavam seguindo tudo aquilo com o subtendido. Que sabiam, eu também. Que sabiam. Aí tem a página de revelação. Que revelação é essa? Que revelação. Eles esqueceram que existe, pô. Tanta coisa acontecendo, eles esqueceram que tinha um bagulho lá escrito pra eles. Era só um mistériozinho de achar o tesouro do vovô. Eu rio muito quando o Better vem e fala: gente, eu acho que isso tudo tem a ver com a Beatrice e a Maria. Ô, caralho, o que eu tô falando? Essa parte ninguém leva a criança a sério, né? Impressionante. Tipo, não é como se eles não tivessem pensado a Beatriz, eles estavam ativamente ignorando qualquer meu comentário de que não, isso tem tudo a ver com a Beatriz, com o Epitáfio, com as profecias. E esse aspecto específico que aí começam a cair em si, começam a pensar, e agora, né? Tem um 19ª pessoa aqui, é um fantasma, é uma pessoa real infiltrada, é um de nós, qual é o mistério aqui? Eu acho que isso funciona também pra o Mineiro. Isso eu gosto da história. Eu tô um pouco preocupado que terminou essa parte, ser essa conclusão, e eu tô pensando, vão ser 4 partes desse exato suspense, ou eles vão dar uma mudada no suspense? Não precisa responder. Não. De maneira alguma. Mas eu tô preocupado inclusive... de segurar essa uma questão o tempo todo. Espero que aprenda mais coisas. Mas em uma parte é bom. Em um episódio aqui é bom isso. A gente vai chegar lá, inclusive, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu no final. A gente pode chegar lá eventualmente, mas... Vamos falando de algumas partes específicas que chamaram atenção. Isa, o que você gosta ou quer chamar atenção aqui nessa primeira parte que a gente leu, a primeira episódio? O que mais me chama atenção é a personagem da Natsuri, na primeira parte. A gente começa com essa divisão muito clara entre tem as crianças e tem os adultos. E as crianças parecem ter bem definido quem é quem, os adultos se misturam um pouco. Eles são essa entidade de bando de arrombado. O que é comum pra essas histórias, porque a gente presume que a gente quer simpatizar com as crianças. E a Natsuri, acho que ela tem um bom trabalho em se destacar entre os adultos. Não, ela pegou todo um arco pra ela, que separou ela bastante. Eu gosto do lance dela ter falado com o velho no quarto, ele ter feito um elogio, não, você é digna assim, e ela não conseguir convencer que essa interação mínima dela é uma prova de que o velho tava ali, sim, naquela hora. Ela funcionou como personagem, né, nesse duelo de uma história com o nome da família sendo tão importante, né, até os homens que casam na família abandonam o nome pra absorver o nome da família, e ela ter essa mágoa de ser meio que a cabeça da família junto com o marido, mas que não é considerada da família. É uma boa disputa aristocrática clássica. Eu gosto do desenvolvimento da Natsuri, eu concordo com o que o Iso falou, mas ao mesmo tempo também a Natsuri se destaca como adulta, porque metade dos adultos morreram na primeira noite. Mas... justamente. Mas ela é uma excelente personagem mesmo. Eu acho que uma coisa, a gente tem falado de, não, é porque
é uma história de mistério clássica, então os personagens são esses aristocratas numa mansão e tal. E eu acho que uma coisa que o Mineko já começa a explorar de maneira interessante é como essa questão de classe ver um tema relevante é explorada pela história. Logo de cara, uma das cenas mais marcantes pra mim, isso desde quando eu li pela primeira vez lá, é a Eva falando pra Natsue que ela não presta, que ela é só uma empregada glorificada, porque ela não é da família de verdade. Ela entrou na família por meio do casamento, então ela não deveria ter crédito nenhum e você que se foda. Ela não é digna de usar o brasão da águia de uma asa da família e Águia de uma asa. E é como os personagens interagem com esse status da família, como tem esse patriarca e a relação dele com os servos, com os filhos. Ele criou essa lenda do ouro. Inclusive, essa é outra coisa que eu acho divertido, que eles ouvem a história da bruxa e eles ficam pensando, tá, mas então, a bruxa pode ser uma metáfora para um patrono, ou pode ser só alguém que ela encontrou, ou talvez seja a amante dele. O que será? Que é uma pessoa de verdade? E esse tipo de discussão é uma das partes que eu gosto. Mas, no geral, vai explorando o que essa família representa a um nível bem mais elaborado que só, tem esses caras chicos aí. Sim. Inclusive, o mangá mostra isso, mas ele não dá muito destaque. Eu queria apontar que a organização de assentos do jantar coloca os cônjuges das famílias num status inferior até o das crianças. Eu acho isso muito louco. Sim. Ele fala pela ordem de... Ele aceita pela ordem de sucessão Uhum. ali, né? E passa por todas as crianças antes de voltar pros cônjuges. Eu reparei É nisso também. muito ferrado. Eu acho que a Natsuhi se destaca aqui também porque Porque ela tem uma é espingarda. sempre difícil. A espingarda é muito forte. É porque é sempre difícil em histórias de mistério meio que você revelar demais do estado emocional, né, dos personagens, porque principalmente num assim que todo mundo é suspeito, você não quer revelar demais, porque você vai revelar Alguém quem é pode que tá estar planejando mentindo tudo ali, aí, né? afinal de Sempre pode contas. ter. A gente tá falando de um mangá que é baseado em visual novel, né? Quem faz isso muito bem é Danganronpa, que basicamente ele pode se assumir que ninguém é, e aí ele revela o estado emocional de todo mundo bem livremente, né? E aqui é uma abordagem diferente, mas como a gente teve bastante revelado delas, que ela acha dessa situação, ela acaba sendo bastante, assim, meio que um totem, tipo, segurando a história nesse sentido o mangá pede pra você ler assumindo que ela não é a culpada, assume emocionalmente, ninguém tá falando que ela não é, mas assume emocionalmente que ela não é, e aí ela acaba guiando bastante, meio que por causa disso. Eu achei Ou bem pelo feito, menos assim. ela é louco bastante pra não perceber que ela é assassina, né? Tipo, o estado emocional dela ali é mais desconexo. A gente vê muito do Butler e ele é meio que a cabeça... É meio que a única pessoa que a gente pode desconsiderar como assassino. É o que a história planta, assim, né? Meio que, esse cara aqui você pode desconsiderar, porque ele tá mostrando ele pensando e ele tá realmente em dúvida. Ele é o detetive, né? Ela é a segunda mais próxima, mas ainda assim dá pra deixar um espaço ali pra... Bom, ela é meio doidinha da cabeça, né? Ela pode ter imaginado que o vô falou aquelas coisas de você ter o brasão no coração. Você não pode usar o brasão, mas ele tá no seu coração. Pode ter imaginado isso tranquilamente. Como em qualquer história boa de mistério, você sempre assume que todo mundo é um ator perfeito. Também. Né? Você sempre... pode ser que ela tá atuando aqui. Você sempre pode assumir isso. Ele deixa outras figuras mais no ar pra, tipo, essas daqui mostram os sentimentos, mas muito do lado de fora, justamente, né? Então, o Jorge ali, por exemplo, que era apaixonado ia casar com a empregada ali, ele mostra muitos sentimentos de tristeza e perdeu o pai, mas não dá pra descartar ele. A história deixa bem claro que não dá pra descartar ele em nenhum momento, porque ele tá vendo sempre ele de fora. A própria... Todo mundo é bem da verdade, né? Até, inclusive, quem morreu. Pode ser que quem morreu forjou a morte. Arrancou a cara? A gente não sabe a morte. Eles falam... Esse é o negócio que eu falo. Pô, não é legal que o mangá já pega essa teoria, tipo, relativamente padrão, né? E pensa, pô, pode ser, né? Isso pode ter acontecido. Não vamos desconsiderar essas coisas. Sim. Eu queria comentar que eu queria chamar a atenção a algo desses primeiros volumes que a gente leu. Eu acabei gostando muito do Butler, sim, no final das contas, apesar dessa introdução tosca. Judeu, sabe, muito tempo atrás, você aqui nesse podcast, você cunhou um termo chamado trava-hype.
Eu acho que o Mineko É, é a não, primeira vez que ele eu tem senti o que trava talvez hype. você estivesse chegando em algum lugar com isso. Ele tem o trava hype, sim. O Mineco tem o trava. Ele fez de propósito tudo aquilo. Uhum. Mas eu vou falar que eu gostei porque ele é o protagonista ateu ateia. Ele é o, ele é o ele é do Ele é. Reddit. Ele é o argumentador, ele é o refutador. Sim. Ele é. Eu não sabia que essa história ia ser sobre isso e eu adorei. Provavelmente, sei lá, é a única característica interessante dele no final das contas. Até E, sei porque lá, a gente ele não sendo sabe cool. muito mais de ninguém ali fora daquela ilha, né? O Não. que ele faz da vida? Eu não sei, ninguém sabe. Inclusive, é uma característica que o mangá passou muito por cima, e que eu não quero dar spoiler, mas é o que eu acho que. Porque o mangá falou, mas acho que devia ter trazido o holofote muito mais. O Battler abandonou a família e voltou. Sim. E eu acho isso marca ele muito forte como personagem. Uhum. Ele é da família, mas ele também está sendo reintroduzido à dinâmica familiar, da qual ele não foi parte. Alguns anos. Ele Por tem a aí, relação né? com o pai, que é bem complicada por causa disso, né? Você vê que ele Sim. não lida bem com a presença dele ainda. E ele acaba Sim. sendo meio que esse espaço de conversa com o leitor muito bom. Eu tô muito curioso pro que vai vir de O Mineko pra daqui pra frente, porque eu adoro. Esse é o jogo que ele tá fazendo com o leitor e com o Battler, por consequência, pra mim, no final das contas. Eu não sei, eu tô sabendo que vai ser isso. E eu gostaria que fosse isso, de quão absurdo eu consigo contar essa história a ponto de convencer que é, tipo, inumano ou não. Eu adorei essa ideia. Essa ideia é muito bom. Tipo, esse é um mistério interessante de você resolver como leitor. Tipo, como eu consigo tipo, achar a mecânica aqui, né? Vocês falaram mais Uhum. cedo de como essa história, quando morre alguém, ela vira muito repentinamente, né? As tropes de uma história de mistério. Isso, pra mim, é extremamente intencional, porque o Mineko, vendo pelo final, já tem a intenção de brincar com o gênero de mistério, né? Tipo, discutir Sim. como esse tipo de história funciona e, portanto, já manipular os personagens pra esse sentido. Tem essa metalinguagem aí e explorando como Sim. como que o leitor lida com o gênero. Sim. O Ryukishi, num dos textos de volume dele, ele fala que ele quer muito brincar com o Mineko nessa distinção e definições de gênero entre o mistério e o sobrenatural. Em que, tipo, a história só pode ser um deles e ele vai passar a obra inteira discutindo e fazendo o leitor debater sobre qual dos dois gêneros é a história. Eu acho que é muito bem feito aqui, muito bem... As peças são muito bem colocadas para que esse tipo de conversa funcione. Então, eu vou falar, de uma raridade dos quadrinhos no geral, o Mineko tem excelente pós-fácios do autor eu ali. ia comentar, eu não sei se vocês Sabe leram, o que mas é? eu recomendo vocês lerem os textinhos do Ryukishi sobre o mangá. Eu li, ele é bom. Rapidinho só, rapidinho. Ele é um participante do Ao Quadrado. Ele é sim, ele tá ali comentando dos gêneros. Ele mostrou uma incrível ciência do que ele tá fazendo ali, sim. Sim. O estranho, ele abriu comentando: eu li muito Agatha Christie e o Ryukishi tá contando com isso. Sim. É o seu repertório que ele quer desafiar. O final dessa parte é basicamente um desafio ao leitor. Sim. E no pós-fácil ele fala: eu imagino que a maioria dos leitores tá pensando agora, bruxas não existem, isso tem que ter alguma explicação detetivesca clara. Por quê? Porque é o que os detetives fazem. Alguém dá a coisa mais sobrenatural do mundo deles, eles vão falar, não, eu vou desmascarar. E ele tá contando que você vai questionar por default. Você vai ver se é detetive. Meu papel é duvidar da Beatriz. Exato. Ele faz muito esse trabalho especificamente, que é o que eu falei. Tem muitas histórias do passado, muito antigas, que fazem coisas similares de apresenta uma trama que parece ser muito sobrenatural, mas você já entrou nela pensando, não, mas eu sei quem é o detetive que tá resolvendo. É o Sherlock Holmes, é o Poirot. Ele vive Ele vive no mundo real, Inglaterra. Né? Ele, tipo, eu sei onde ele mora. Então, e eu sei que foi feito no mundo mais realista possível. Então, é claro que a explicação não vai ser essa. Você já vai com essa assunção. Até porque é injusto, né? Você não tem como, você não tem como deduzir se foi uma bruxa que fez. E aí o mangá e a história, só concluindo assim, o mangá e a história, ele colocou muito, eu sinto muito essa construção bem específica de que aí o mangá
a escrita da narrativa e dos personagens tá muito claramente falando, não tem como. Olha aqui, eu tô mostrando, o mangá tá dando pulos além, tá trazendo o espírito da bruxa pra falar, eu fiz magia. E tá colocando esse um personagem do Battler falando, não tem como, sabe? Tipo, ele tá muito claramente equilibrando no personagem do Battler. Vou refutar você. E até meio que metaforicamente no final deixei isso claro, tipo, não, falta ele acreditar, ele tem que acreditar pra isso acontecer. Falta você, leitor, né? Então eu acho que equilibrou muito bem com essa figura muito pesada do Battler e todo o resto dos fatos da história. Inclusive, eu gosto muito de quando o Battler manda um, tipo, tá, eu poderia até acreditar, mas só porque você tá de muita sacanagem, eu vou fazer de tudo pra continuar com os meus argumentos. Sim. Mas eu gosto muito como ele põe isso em xeque, o seu poder de dedução e o seu histórico com histórias de mistério o tempo todo, com as teorias à la metralhadora que os personagens estão jogando o tempo todo sobre como aquele assassinato pode ter acontecido, mas ele não pode ter sido feito por causa de tal elemento que meio que joga tudo pro ar, tudo que você espera assim, que poderia acontecer, tudo de lógico, ele joga pro ar por causa de um elemento, assim, que todos os personagens ficam falando que é magia, é magia, é magia. É muito bom. Eu gosto muito de como isso é feito aqui. Sim. Assim, que eu gosto de que o Battler, ele é refutador, tem uma teimosia arrombada em ele olhar a bruxa na cara e falar, eu vou refutar que você existe, você pessoa com quem eu tô conversando. Sim, muito bom. Tem muito disso. Mas acho que o mangá, ele tem esse aspecto um pouco meta, que ele quer forçar o debate acima de uma certa consistência realista. Sim. E acho que apesar disso, ele conseguiu fazer um pé no chão emocional, de que o Battler sabe que falar foi a bruxa é um jeito dele não olhar de perto o que aconteceu com a família dele. Que tem uma suspeita de que foi alguém e que você pode evitar pensar nessa suspeita óbvia falando foi a bruxa. E que isso é um escapismo que ele tá se recusando a fazer. Mesmo sabendo que ele vai descobrir que alguém que ele ama matou a família dele. É que no final das contas, ela é um personagem, obviamente, mas essa é meio que a metáfora, né, da personagem da Beatriz. Ela é a representação de crimes não solucionáveis. Se você tá desistindo, significa que todo crime não solucionável do universo foi, na verdade, uma bruxa que fez? Não é assim que as coisas funcionam. Sim. Então, eu recuso essa interpretação. Eu não quero desistir de entender o que aconteceu comigo, com a minha família. Apesar de a gente não ter visto muito da Beatriz até agora, eu tô gostando dela. Desse finalzinho que ela apareceu, um negócio meio, sei lá, Goku aqui dela. Mostra aí, eu tô adorando. Quero ver. Me tira desse tédio muito chato aí. Eu quero alguém pra lutar. Inclusive porque isso é uma coisa que, né, os 4 volumes inteiros são criando o hype dessa figura misteriosa que é a Beatriz, né? Sim. Ela existe mesmo ou não? O como que ela é, o que ela é. E quanto ao série da Beatriz, uma coisa que eu acho muito bom é o quanto reforçam muito o quão alienado o vô é da família inteira. Ele se tranca no quarto, ele não fala com ninguém, e a Beatriz é um contato dele. E todo mundo só tem a história de um cara que não vai chegar e recontar essa história pra ninguém, porque ele não quer ver ninguém mais da família. Ele é igual eu. Eu acho que ele se isolar ajuda qualquer possível explicação da Beatriz se isolar também. Eu acho que isso é bem feito. Sim. A Natsuri pergunta se ela é amante dele. E ele não vai confirmar ou negar ou explicar ou nada. Ele é uma não entidade na interação da família, embora ele esteja na mansão. Até deixar de estar. Um excelente suspeito, inclusive, né? Pra história toda. Não é ele. Eu vou bater o martelo aqui, não é ele. Eu não quero mergulhar muito nisso, mas assim, né? Mas às vezes o óbvio. Esse que é o bom de termos décadas e décadas de história de mistério. Ele, né? Tudo já foi. Já foi todo mundo, já foi ninguém, já foi o mais óbvio, já foi o mordomo, já foi o menos óbvio, já foi magia, às vezes a história. Já foi o cara que tava narrando, você não podia acreditar no que ele tava falando porque ele era o culpado. Então, teve de tudo. Então, o que você tem que falar agora, Luke? É, isso mesmo. É isso mesmo. Agora,
Agora, eu quero caminhar em direção ao que o Mineko fez agora no final desse episódio, porque tava lendo falando, vai ter alguma conclusão, eu comecei falando isso, vai ter alguma conclusão, vai fechar tipo um arco e vai começar um outro arco posterior. E aparentemente meio que concluiu esse mistério, né? Esse que a gente tá vendo concluiu com, morreu todo mundo. Eles perderam o jogo. Eles perderam o jogo. Eles perderam o jogo. Foi meio que tipo um bad ending de um jogo, né? Então, Essa foi isso que eu ia... a impressão que eu tive. Sabendo que vem de uma visual novel, a vibe que tem é que a gente pegou uma rota ruim. Essa é um bad end mesmo, né? Só que eu sei que o Mineko não tem escolha. Você só lê. Então, isso que eu fiquei confuso mesmo também. Não tem rotas, Todo mundo vai ter passado pela exata mesma coisa jogando do Mineko. Então, então eu não entendi o que aconteceu aqui no final. Obviamente, eu suponho que eu vou entender na próxima leitura, mas volta o tempo. É pra ser confuso mesmo? É pra ser confuso. Ok. A impressão é que acabou a história e os personagens estão comentando sobre a história que acabou. Exato, né? Tipo, é isso. Acabou essa história, a gente tá em algum limbo além, um tea party aqui. O único spoiler que eu tenho é que eu abri pra ver a contagem de capítulos na Lipas e eu vi que todas as partes terminam com uma tea party. Então, terminam com 2 tea parties. Tem uma confusa e tem uma mais confusa ainda, que é as Exato. Que bom. As bruxas conversando ali, aí tem uma bruxa Loli e a Beatriz. Completamente da onde veio, eu não sei. Essa menina nova, eu não sabia se era um name drop de alguma história anterior do autor, que eu devia saber, ou se ele tava realmente contando algo mas não pro importa. futuro. Não, se você pensar nisso, só vai deixar mais complicado. Não precisa saber. É uma referência. Eu tenho um pouco do contexto de qual linha a história vai seguir, porque o anime que eu via 3 bilhões de anos atrás, ele molha um pouquinho o pé nesse episódio 2 e como vai seguir, e eu tenho um pouco de familiaridade também de como o Ryukishi gosta de desenvolver esse tipo de história, então me abstenho de comentários, mas eu gosto muito desse final, que o Ryukishi, ele não brinca só com a metalinguagem do gênero, ele brinca também com a metalinguagem da narrativa do próprio mangá, porque tipo, aqui meio que fica nos ares o que tá acontecendo ali nesse final. Eles desacordaram lá na ilha, e agora? Eles ainda estão vivos e eles estão apenas em outro lugar e tudo aquilo que a gente tá vendo ali, tudo aquilo que acontece das pessoas morrendo ali naquele cenário é apenas figura de linguagem ou eles realmente estão no sobrenatural? Eu gosto muito de como ele põe essa questão aqui. Ele deixa, meu não na narrativa, deixa claro que todo mundo morreu, né? Tipo, ele fala ativamente, contaram... Aliás, não falam na quantidade. Os últimos 4 estão desaparecidos. Sim, Esse é o vocabulário usado. Sim, eles encontram ossos da Maria, sugerindo que ela morreu, embora ela esteja desaparecida. Sim, mas eles não põem. Eles não põem uma data também nessa descoberta dos ossos da Maria. Tipo, ela pode ter morrido no futuro, e aí no futuro eles descobriram os ossos da Maria e não sei o que. E tudo que a gente tá vendo aqui depois dos acontecimentos na ilha é o presente. Essa festa do chá é o presente agora e a Maria vai morrer depois. Ou se tá todo mundo realmente morto. Me pega a carta da Maria, que acham a carta dela, falando: se você estiver lendo isso, eu estou morta. E pedindo pra resolver o mistério. Tem. Uma carta que... Convocando o leitor, né? Sim. Uma carta jogada numa mensagem numa garrafa que foi jogada no mar. Que é o plot de uma outra história da Agatha Christie, que não vamos entrar em detalhes. É o final do E Não Sobrou Nenhum. Eu não queria falar, né? Mas, sim, eu não queria falar qual personagem faz isso, porque esse é o spoiler, mas a mensagem da garrafa eu acho que não é o spoiler. Justo. Mas é uma referência bem direta aqui. Inclusive, se alguém tá participando desse clube de leitura aqui com a gente, vai ler gradualmente. 4 volumes você lê rápido, pega nesse próximo mês, pega e lê, não sobrou nenhum. É muito bom. É muito bom. É quase leitura obrigatória pra o Mineko. É tipo, é prequel. Se você lê o Mineko primeiro, você vai ler e vai falar, nossa, isso é muito Mineko, né? Exatamente. Tipo, vai ser inversões de valores ali. Mas ele termina aí com esse etéreo, com essa dúvida, com essa... talvez um double down na magia.
Tá no mistério, a gente vai ter um próximo programa, obviamente, mas tô curioso pra saber o caminho que vai seguir. Novamente, eu tenho uma preocupação que a gente tem mais 4 programas. Se os 4 programas for é magia ou não, eu não sei se eu vou cansar lá no terceiro, quarto Não, programa. Mas... eu adoraria que fosse mais isso, inclusive. Eu realmente Pô, gosto dessa parte ateia do negócio aí, do Ai, evangelize-me se for capaz. Eu gosto disso. Evangelize-me se for Porque capaz, eu vou realmente. falar, ok, essa parte final é realmente inexplicável pra mim como isso funciona sem magia, não entendi muito bem. Mas do restante, tipo, É que pode ser da só uma parte... metalinguagem literária. É então, igual a espadada de água do Tanjiro. O soco do dragão de Cavaleiros do Zodíaco. É tudo exato. visual. Agora, a primeira da parte dos mistérios não tá sendo tão instigante pra mim. É tudo que nem você falou, estranho, é meio formulaico até agora. Tipo assim, todos esses cenários, é coisa que um leitor casual consegue imaginar os cenários. Eu adoraria que me colocassem um cenário que eu não consigo explicar tão prontamente, ou imaginar a situação em que magia não resolve. Isso é interessante pra mim. Não precisa responder, Luke, mas Não. isso de ser formulaico, tipo, um cadáver queimado é a coisa mais manjada de, tipo, com certeza é o nosso avô aqui, tá morto queimado. Eu estou reconhecendo por essa mas eles característica olharam muito os específica. dedos dos pés, né? Então, tem como exato, não eu ser. tô reconhecendo por essa característica muito específica. Tá saindo literalmente um mangá agora, bacana, da Young Jump, começou a sair no Manga Plus. Como que ele chama, gente? Kami-Kill? Kami-Kill. Literalmente esse plot. Participou da história, tipo, agora, 2 semanas atrás da gravação desse podcast. Então, é de sempre. O corpo queimado não prova nada. Então, é disso que eu gosto. Tipo, ele te dá a teoria, ele te dá esse trope de tipo, beleza, tem um corpo queimado, não pode ser qualquer pessoa. E aí, logo depois, ele já te dá um soco na cara. Tipo, não, é o cara porque ele tem 6 dedos. Ele tem 6 dedos. É fácil forjar isso. Pelo amor de Deus, não caia nesse truque, velho. É que nem os... Não, mas a porta estava trancada por dentro. Mas impossível mas e se ter for o duplo blefe literalmente estranho? E se for o duplo blefe? Todo plot, Exato. 40% dos Murder Mystery era impossível terem entrado naquele quarto e matado aquela pessoa. Então, Mas tinha correntinha. Tem história também assim. Correntinha. Não tinha como ter passado pela janela. Até aí eu tava muito Battler mesmo. Nada me convenceu. Aí apareceu o espírito, eu falei, eu não sei agora. Agora eu tô um pouco mais em dúvida. Quando surgiu a manifestação física de Beatrice abraçando a Maria, eu falei, talvez isso eu não tenha uma explicação. O caso da Eva e do outro carinha lá morrendo é um momento bem bom, assim, do Butler falando, tipo, eu não sei explicar o que aconteceu aqui, mas tem tanta coisa acontecendo, vamos pro próximo. Vamos discutir o próximo. Isso daqui tá muito confuso. Deve ter uma arma que faz alguma coisa assim, né? Então dá pra dar um jeito. Sei lá, ele enfiou aqui na porta, mas o cara tava no banheiro, não interessa, vamos pro próximo. Eu não sei agora. O assassino pode estar lá dentro, inclusive. Pode ter sido uma das primeiras pessoas que morreu e tá fingindo que não tava morto. Dá pra ser múltiplas coisas. Explicação eu tenho, o Battler também tem. Aí a gente só precisa ver o que a história vai fazer e tá criando a dúvida necessária. Aí a Beatriz fala, não, é porque essa adaga eu jogo, ela sai quicando nos bagulho, porque a magia não sei o que lá. E o Butler, lá, a mentirada aí, ó. Começou a mentirada. Não explicou direito, é furo de roteiro, ele falou. Furo de roteiro isso aí. Beleza, alguém tem mais alguma parte específica que quer chamar atenção antes da gente encerrar esse programa? Eu queria comentar uma coisinha mais cedo, quando vocês falaram, essa história é de detetive, não tinha tanto eu achei que ia ser uma história de terror e tal. Ela é de detetive, mas eu acho que o mangá é muito bom da segunda metade em diante passar a tensão da situação, e o desespero dos personagens e todo esse drama de suspense que é bem angustiante mesmo. Acho que funciona muito bem. A partir especialmente a partir daquele momento que eles estão trancados no quarto do avô e eles têm essa discussão muito pesada e abandonam os outros, aí depois eles vão pro quarto e tem tipo a Maria cantando sozinha e com os corpos lá. Eu acho que o lado de suspense pega muito bem nessa reta final da história. Sim. O quanto dessa angústia é por eles estarem na situação que eles estão ou porque tem uma
criança desgraçada maluca falando um monte de bosta o tempo inteiro. Careta da Maria só existe em mangá de terror. Vou falar isso agora. Não existe em outro gênero, aquelas caretonas. Inclusive, não existe na visual novel. O mangá dá uma exagerada. As caretas. Criança demônio aí, É, tô tem falando, que- tem que demais. exagerar. Tem um limite de sprite na visual É, sim, novel sim. e Não, isso é um mérito do mangá, o qual não está limitado por sprite. Eles É. estão todos muito expressivos, todos movimentos muito expressivos. Mas claramente um dos sprites do jogo era o Butler com a mãozinha ali do virei o tabuleiro. Virei o tabuleiro. Aquela mãozinha ali. Aquela mãozinha sim. ali tem sprites. Inclusive, eu gosto muito da arte do mangá. Eu vou já deixar isso avisado. Ela vai mudar, porque os mangás são desenhados por desenhista, artistas eu já vi, diferentes. é. Então, mas, no geral, eu acho que é muito bem feito enquanto mangá. E, tipo, assim, eles conseguem, quadrinizam bem as cenas duplas, as páginas duplas tem bastante impacto, Sim. consegue Só executar as bem. páginas coloridas que são terríveis. Parece Elas que são meio ruinzinhas. foi feito por Scanlator, mas vai lá. De forma geral, eu gosto muito da arte. Eu acho que, nesse sentido, eu fico muito feliz com a adaptação de que conseguiram transmitir bem o impacto das cenas pra mim. Como alguém que jogou a Visão Nova primeiro ficou, pô, realmente, eles venderam bem aqui. Eu tenho uma teoria. O que a gente tá no primeiro. Eu acho que é bom. Falem, vocês têm alguma. Se vocês tiverem Eu não alguma sei. teoria. É uma por teoria. favor. Eu tenho um pouco de medo também. Eu não sei. Eu não tenho ninguém suspeito até agora, na verdade. Eu só acho que. Eu tô suspeito só desse charuto da Beatriz. E eu acho que tem hipnose com feromônio rolando. Esse é um clichê clássico. Ela tá baforando o ópio na cara das pessoas. Falaram algo nessa mais vibe. de uma vez que tinha uma fumacinha rolando Cheiros, na casa. as pessoas estão sentindo cheiros Eles toda sentiram hora. cheiros, ok. É um Eu vou falar, bom ponto pra chamar atenção. se coisa demais for explicada por hipnose, eu não sei o quão eu vou curtir, ok? Uhum. Não pode ser tudo, não, era Ok, hipnose, era o ok. cheiro, ok. Ok. Pode ter um pouquinho, não tem problema, Uhum. não pode ser demais também, tipo, pode explicar, por que ele tá vendo essa pessoa que não existe. É o feromônio aí da fumaça, tudo bem, aí tudo bem. Não, ficou maluco. As coisas de fato, dos mistérios não podem ser explicadas por isso. Não pode ter o Eisen que falou, não, é que todas as nossas últimas interações nos últimos 10 anos com todo mundo foi hipnose. Exato. Ok, eu vou então fazer uma pergunta pra vocês, porque essa pergunta já foi dita dentro desse episódio. Vocês acham que tem 19 ou 18 pessoas nessa casa? Não, tem Tem 19. Tem alguém a mais, tem 19, mas essa 19ª não é quem tá matando as pessoas. Ok. Não sei se é magia, mas. Para começo de conversa, já esqueci quem era, mas tinha alguém faltando ali na reunião. Tem, né? em algum momento cita uma irmã do Battler. Cita de era a irmã do passagem, Battler. tipo, tem uma irmã do Battler, Uhum. e aí ficou por isso mesmo. Porque- Até, já que, bom, mais um momento pra deixar o Luke silencioso. Quando eu tava passando pela sequência da ordem de como que chama? Herança ali? É a ordem de herança ali, a ordem da hierarquia do primeiro, Sucessão. próximo. Sucessão, isso. Passou pelo Battler e não apareceu a caixinha falando que ele era aquela posição em que ele provavelmente estava. Então pode ser que ele nem estava na sucessão. Fica aí Uhum. eu notei que o autor não colocou a caixinha de sucessão dele ali e pulou do 7º pro 9º, alguma coisa assim. Quer saber? Eu que não li nada, absolutamente nada, vou fazer uma aposta, ok? Faz. Eu quero Em acho- 5 meses a gente vai saber. A gente vai resposta. saber. Eu tô Então. entre. O Jorge. Então, eu ia falar o Jorge ou Usa óculos e a assassino. Jéssica. Usa óculos e assassino. A Jéssica, eu fiquei de olho nela, porque ela teve muitas expressões também, mas o Jorge é tão, coitadinho também, né? Tipo, ele também... Pessoas que reagiram muito fortes a mortes nesses volumes, eu fiquei, Então eu tô em dúvida entre eles, pra mim. Bom, se não tiver interação no futuro do Battler olhando pra Jéssica e falando assassina com esses peitão, para, né? Aí já tô feliz, só de não ter essa interação. É incrível que eu não suspeito nem um pouco de nenhum dos adultos. É pouco provável pra mim. Eu não tô sei. bem aberto, todas as possibilidades. Eu nunca, quando eu leio o Mangá de Missão, eu nunca tento achar a resposta. Raramente. Tanto que eu joguei aqui só porque a gente vai descobrir daqui a 5 meses. Eu também não tenho muito interesse. Eu gosto de achar especificamente os ganchos deixados. Essa é a minha diversão. Tipo, isso aqui você deixou de propósito.
gostei. Gostei de ver que você deixou isso de propósito, tipo essa caixinha do Battler, por exemplo. Mas Só pra deixar claro que eu não sei o que vocês vão descobrir daqui a 5 meses, não, porque vocês não vão ler o Mineco inteiro, não. Pois Então, é. Bom, Esse verdade, é meu medo. verdade. Esse é meu medo também, mas vamos lá. Eu só acredito na Kumasawa porque ela meteu a frase: se eu soubesse que esse fim de semana ia ser tão escroto, eu teria metido o atestado. Tadinha, morreu de graça. Morreu de graça. A única coisa que eu sei não são esses serviçais com design de quem morre. Tem os serviçais com design de personagem e tem os com design de quem morre. Com design de quem morre eu não acho que vai ser, mas... tem com design de personagem. O design de personagem são os dois irmãos. Canon e a Shannon. Canon e Canon e Shannon. Shannon. Ok. Inclusive. E o médico? E o médico um pouco. Inclusive, baita cutelo da hora o do Canon. É, Sim. quando eu vi a capa do segundo volume, eu falei, vai ter porrada. Não durou nada esse moleque, coitado. Não teve luta Ele Ele tentou. tentou, igual a Natsuri tentou. Eu quis falar do médico só de. Ninguém tá chamando. Ele é um bom. Seria um bom. É o mordomo. Porque ninguém tá falando muito dele, não, ali. Não deixou claro pra mim se ele é que nem os mordomos. Tipo, ele é móvel. Tipo, o que eles falam, né? Ele é furniture. Né? Mobília. Mobília. Ele é mobília. Eu não lembro de falarem disso. Ele é um personagem. Seria interessante se for o médico também. Ele tá lá pra jogar xadrez com o velho Kinzo apenas. Não virou. É porque ninguém suspeitou dele, mas ele também ele teria acesso a tudo. não dá- Ele foi quem viu os cadáveres. Ele poderia ter fingido que Sim. um deles não era. Outra teoria que o Butler fala quando ele tá jogando a metralhadora de ideias dele lá no final. Sei. Já falar que nesses cenários também nunca dá pra confiar muito no único legista da situação. A Agatha Christie já sabe. falou que o único legista passou informação falsa na história da Agatha Christie. A Agatha Christie já fez o cara que tava contando a história pra você não tá contando tudo. Cara, eu Você acho tá que lendo, a você tá Agatha Christie lendo a fez tipo história. 50 livros. Acho que não tem uma coisa que ela não tenha feito nessa altura. Pelo amor É de que eu acho que ela Deus. já fez mais de uma vez. O único legista não disse a verdade. Sim. Acho que entre algum que ele era o assassino, algum que ele era o cúmplice, algum que ele escondeu alguma coisa, acho que ela já fez múltiplas vezes o único legista soltou desinformação. Inclusive, eu gosto muito que um dos argumentos do Butler no final é justamente, cara, tem 100 anos de história de mistério. Tem alguma explicação aqui, né? É só procurar. Alguém já fez uma ideia que funciona. Beleza, gente. Muito bom. Primeiro episódio de Umineko When They Cry. Tem title drop nesse primeiro capítulo. Ele fala, aquele momento ele fala, a gente vai resolver isso quando as gaivotas, gritarem episódio 1, a lenda da bruxa. Ele falou todas essas palavras. Foi exatamente. Ponto MP4. Mês que vem a gente volta pra parte 2. Vai ser completo o próximo episódio, Luke? Completamente Vai. a parte Sim. 2, né? Uhum. Ela é um pouquinho mais longa ou não? É, né? Ela é Eu acho 3 que em 1 quase e do 2 em mesmo 1. tamanho. É, ela é 3 em 1 e 2 em 1, os volumes americanos. É, assim. só que eu fui ver os volumes não são... Acho que os volumes são quase o mesmo tamanho. É que eles fizeram um volume muito grande nessa parte. Ok. Então acho que vai dar quase A igual. parte 3 é gigante, eu tô vendo aqui. A parte 3 são 2 volumes de 600. Ai, cara. Então são E a parte 6 volumes 4 para todos os efeitos. Meio que são. E a parte 4. A gente vê. A gente É de vai boa. lendo. Com certeza no próximo programa, então, vai ser a parte 2 completa. A Então a parte 2 gente completa. volta mês que vem pro turno. É esse turn, vamos, tradução turno. né? Pode ser o turno. A A vez. A vez da bruxa dourada. Até mês que vem? Até mês que vem. E fica aí Até de mês lição que de vem. casa pros ouvintes. Leiam Agatha Christie, leiam Dayware Eleven e leiam Kanata no Astra. Assistam o Detetive Conan também, pode ver qualquer episódio, É, não importa. cara, um mês Vai é ter muito uma tempo. porta trancada. Um mês é muito tempo. Data tranquilo pra ler uns 3, 4 Agatha Christie aí só no seu horário de almoço do trabalho. E Então, ignora a sai- literatura, tá cheio de filme da Agatha Christie. Tem 3 filmes do Poirot recente, pode ver tudo. Ai, credo. Pode assistir também os filmes do... Qual era o nome do maluco de Knives Out? Knives Out. Knives O Out, nome né? Ryan O Johnson. Ryan Johnson. Não, eu queria o nome do detetive, no Se caso, bem- mas é assim. Benoit Benoit Blanc, Blanc. Benoit Blanc. Isso. Se bem que de história de detetive, o Butler, ele é o cara de The Mentalist, né? The Mentalist é sempre isso de, tem alguma coisa misteriosa rolando aqui, e o cara, não, tem. Eu vou explicar aqui com os meus poderes de Eu vou explicar debatedor. com fatos e lógica, né? Exato, eu vou explicar com Isso é fatos literalmente e- Poirot. É literalmente Poirot. Beleza, gente. Até mês que vem. Até mês que vem.